Oi, Joyce. Pergunta sobre as últimas notícias sobre os muons. Se as pesquisas estiverem no caminho certo, seria a quinta força da natureza? O que se sabe sobre o comportamento? Bom, Joyce, essa sua pergunta é muito pertinente porque eu acabei de escrever um artigo enorme para uma publicação aqui nos Estados Unidos que eu escrevo toda semana. Aliás, quem quer treinar um pouquinho de inglês, vai lá no bigthink.com. A moçada do meu time pode até passar esse link para vocês aí, num banner, bigthink.com. E toda semana, quarta-feira, tem um ensaio meu, ok? Alguns deles a gente vai adaptar para o nosso canal aqui, mas outros não. Então, nessa semana, o meu ensaio foi exatamente sobre essa questão do muon. Então, é uma longa história, mas resumidamente a ideia é a seguinte. Todo mundo conhece o elétron, né? O elétron é aquela partículazinha de carga negativa que fica girando em torno do núcleo atômico. Pois bem, o elétron tem duas outras partículas muito parecidas com elétrons, uma delas chamadas muons e outra chamadas tau. A diferença fundamental entre o elétron e os muons, deixa o tau para lá, que é mais parecido também, é que o muon é 200 vezes mais pesado do que o elétron e é uma partícula instável. Ele, em geral, decai num elétron e um monte de outras partículas. Okay? Mas por que está se falando tanto no muon? Porque, como vocês sabem, um dos objetivos da física de altas energias, ou física das partículas elementares, é descobrir qual é a receita material do universo, ou seja, do que o universo é feito, né? Ao nível mais fundamental possível. Então, átomos, prótons, nêutrons e elétrons, mas os próprios prótons e nêutrons também podem ser quebrados em partículas menores, os quarks e os gluons. Então, o trabalho dos físicos de altas energias é descobrir quais são as menores partículas. Será que a gente chega em um determinado momento em que você realmente chega no tijolinho fundamental ali, tipo aquela pecinha de Lego que não pode mais ser quebrada e que tudo que existe material no universo é formado por arranjos dessas pecinhas de Lego, das partículas elementares? Essa é a pergunta da física de partículas elementares. Pois bem, o problema é que a gente tem um conhecimento muito grande sobre a maioria dos componentes das partículas elementares no que a gente chama de modelo padrão. E esse modelo, então, reúne tudo que a gente sabe, tem 12 partículas, eu não vou falar sobre cada uma, o elétron é uma delas, o muon é uma delas, mas existem um monte de buracos, aí, lacunas nesse nosso conhecimento. Então, a expectativa é que essas lacunas nesse nosso conhecimento sobre a composição material do universo vão ser preenchidas com partículas novas que vão sendo descobertas. Então, o muon, ele é interessante pelo seguinte, ele é uma partícula que tem uma carga negativa, e toda partícula que é carregada, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na minha... Ahá, tenho. Na minha estante sempre tem uns brinquedos. Então, olha só, imagina que isso aqui seja o muon. Então, o muon, ele é uma partícula que gira, tá bom? Então, ele vai girando. E as partículas que têm uma carga elétrica e que giram, elas criam o que a gente chama de um campo magnético. Elas também são magnetizadas. Se você tem uma carga elétrica que está em movimento acelerado, ela vai criar um campo magnético. E esse campo magnético é importante porque se eu tiver um outro campo magnético aqui, o campo magnético dessa, vamos fazer que esse meu dedo aqui atrás, ó, esse que está aqui, é o campo magnético do muon, eu tenho um outro campo magnético, esse campo magnético do muon vai querer se alinhar com esse campo aqui. Só que o que acontece? O que acontece é que o muon, ele não fica paradão assim, né? Ele gira, e quando ele gira meio igual a um peão. Igualzinho a um peão. Então, esse campo magnético, a gente chama de momento magnético do muon, tem um movimento de precessão, igualzinho quando você pega um peão e gira o peão fica fazendo assim, porque ele está fazendo um movimento de precessão no campo gravitacional da Terra, na gravidade da Terra, né? Ele gira, gira e, bum, eventualmente cai. Pois é, o muon, quando você põe num campo magnético, ele também gira, 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 né? E o que os caras fizeram? Fizeram um experimento, aliás, lá no Fermi National Accelerator Laboratório Acelerador Nacional Fermi, que fica a mais ou menos 60 quilômetros de Chicago, aqui nos Estados Unidos, e onde eu fui pós-doutorado. Eu passei 3 anos da minha vida trabalhando lá,
E o Fermilab hoje é o lugar que está tendo esses experimentos com esses muons. Então o que eles fazem? Eles pegam os muons, fazem os muons fazer um grande movimento circular na velocidade altíssima, num trilho, uma espécie de túnel que tem um campo magnético. Então os muons não estão só fazendo isso, eles também estão girando por causa dessa precessão do movimento do campo magnético deles, que está tentando se alinhar com o campo magnético dentro do túnel, mas como eles estão girando, fica aquela uma espécie de cabo de guerra entre as duas coisas. Pois bem, por que isso tudo é importante? Porque a teoria que descreve o comportamento dos muons prevê um determinado valor para esse momento magnético do muon. Os experimentos que vão testar essa teoria estão obtendo um valor diferente. Os primeiros sinais já tinham ocorrido, acho que 14 anos atrás, num outro laboratório americano chamado Brookhaven, que fica no estado de Nova York, aqui perto de onde eu moro. E agora, esses resultados mais recentes do Fermilab não só comprovaram os resultados do Brookhaven, mas mostraram que essa anomalia entre a teoria, que prevê um determinado número para esse campo magnético do muon, e as medidas do experimento são maiores do que o esperado. É pequenininho ainda, meio que uma parte em 1 bilhão, mas essa parte em 1 bilhão, para movimentos de altíssima precisão, para esses experimentos que têm altíssima precisão, é muito grande. E aí, o que isso tem a ver com partículas novas da natureza? Pois é, o que tem a ver é o seguinte: a massa do muon, a carga elétrica do muon, dependem do que a gente chama de flutuações de energia em volta do muon. Isso é uma coisa linda, olha só. Na natureza, no mundo do muito pequeno, das partículas elementares, não existe aquela energia zero. Sempre tudo está em vibração, a gente chama de energia de ponto zero, tudo vibra. E porque tudo vibra, um sistema subatômico ou atômico não tem uma energia zero, tem uma energia que é um pouquinho acima de zero. E porque é igual a mc2, essa energia, esse excesso de energia, essas flutuações de energia que são totalmente aleatórias, tem a ver com essas flutuações do mundo quântico, elas podem ser convertidas momentaneamente em partículas. É como se você tivesse o espaço vazio, não está vazio. Aliás, moçada, muito pertinente o vídeo que eu mandei semana passada. Será que o vazio existe? Assistam esse vídeo porque é absolutamente fundamental para essa explicação que eu estou dando agora, para quem não viu. O vazio não existe porque o que existe é esse vácuo quântico onde existem essas flutuações de energia que podem ser convertidas em partículas que aparecem e desaparecem, feito uma sopa borbulhando. Pois bem, essas partículas que aparecem e desaparecem perto do muon, contribuem para a carga do muon, afetam potencialmente o campo magnético do muon e a precessão desse campo magnético do muon que é medida. Então, a anomalia que é medida é uma anomalia que pode estar ligada com a existência de novas partículas além daquelas que eu mencionei do modelo padrão. Essa é a história do muon. Então, a possibilidade de uma quinta força, como foi mencionado na pergunta, é um pouco menor do que a possibilidade de que realmente existem novas partículas da natureza, que a gente ainda não conhece, que estão sendo espontaneamente criadas e destruídas nesse vácuo quântico em volta do muon. Olha só essa língua que eu estou falando aí, moçada. Mas agora, se vocês estão prestando atenção, e se vocês viram o vídeo sobre as flutuações do vácuo, vocês entendem. Então, essas flutuações do vácuo quântico em torno do muon podem estar alterando essa precessão do campo magnético dele e, portanto, está indicando a existência de partículas novas da natureza. Se vocês me acompanharam até aqui, parabéns para todo mundo. Se não, dá uma vista de novo no vídeo e assiste essas flutuações do vácuo, o vazio, que é o vídeo da semana passada. Ok, vamos lá. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso.
Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.